Boa tarde, estamos de volta aqui no Show da Tarde, nesta tarde de quinta-feira aqui na Grande Florianópolis. Hoje um tempinho um pouquinho mais nublado, mas isso não nos impede da gente já começar a planejar o nosso verão, começar a planejar a nossa moda praia, porque rapidinho, né, chegam as férias, dezembro, e a gente quer um solzinho. Na verdade, a gente merece, né, um pouquinho de sol, de praia, que faz bem até para a saúde. E para falar um pouquinho sobre moda praia, as tendências aí para 2021, a gente está recebendo Camila Cruel. Ela é proprietária da empresa Bikinis Fit. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada. Camila, como é que surgiu a história aí da tua empresa? Conta pra gente. Então, na verdade, eu trabalhava já com biquíni, né? Mas eu trabalhava numa loja em Canasvieiras, eu era vendedora. Então, eu já conhecia um pouco de biquíni, conhecia um pouco de tecido. E aí eu tinha um amigo, um conhecido que tinha uma loja. E aquela loja, passou por alguns problemas na empresa, e ele não estava conseguindo permanecer com a loja. E eu fiz uma proposta, ele aceitou, e agora a gente até trabalha junto, inclusive, né? E dali a gente começamos assim com algumas mercadorias que ele tinha, começamos pegando com fornecedores, até que surgiu a oportunidade de a gente começar a produzir a nossa própria peça. Então, hoje, além de loja, você também produz as peças que você vende na sua loja? Isso, exatamente. Ano passado eu ainda trabalhava com uma mercadoria de fornecedores, né, de outras empresas, mas hoje a gente ainda tem alguma coisa que sobrou do ano passado, mas eu não pego mais nada de fornecedor. Né? A gente produz toda a mercadoria que a gente tem na loja, é produção nossa, inclusive o fitness, que a gente começou quando fechou, né, em março. Foi meio desesperador, assim, porque a gente abriu a loja em julho. Ah, pouco tempo. Fazia, assim, muito pouco tempo. E eu já estava com confecção, porque foi logo em seguida, em julho, em outubro, a gente já começou a produzir as peças, e muito inexperiente, eu nunca tinha trabalhado com produção. E quando a gente começou a fazer, assim, a gente começou a gostar, sabe? Se apaixonar em ver cada peça depois que tu faz, assim, desde a modelagem. A gente teve que procurar pessoas que trabalham com a parte da modelagem, até tu escolher o tecido, tu saber qual é o melhor tecido, o tecido que é bom, e é com preço acessível para o público. Assim, então é muito amplo, foi muito rápido, e a gente estava nem estava pensando no fitness, e começou. A gente estava no biquíni produzindo. E ampliou o mix da empresa. E de repente, quando vê, parou tudo. Na metade ali, a gente ainda tinha venda tranquilamente até a Páscoa. Quando vê ali na metade de março, fechou. Floripa geralmente tem, né, essa tendência de praia até mais ou menos aí a Páscoa, e realmente eu imagino que foi uma surpresa grande, Foi né? horrível, porque assim, quando fechou, a gente pensou, vai ficar uma semana fechada, 2, máximo, né? E depois vai retornar às atividades. Até então a gente estava tranquilo, porque a gente não conseguiu nem arrecadar um capital de giro, assim, né? A gente estava trabalhando da mesma forma que a gente ia vendendo, a gente já ia comprando, e assim a gente foi fazendo, e de repente parou tudo. Um susto. Exatamente, eu comecei a acompanhar, eu comecei a olhar as notícias dos outros países, aquilo ali começou a me desesperar, porque eu pensei, meu Deus, isso daqui não vai abrir tão rápido, o que a gente vai fazer? Aí né? foi onde vocês resolveram partir para a moda, para as academias, fazer exercício em casa, isso? É Sim, isso que aí, tem na foco hoje? verdade, a gente começou... Aí, quando parou tudo, que a gente esperou assim 1, 2 semanas, que a gente viu, né, acompanhando, que eu vi que não ia voltar, eu disse, a gente precisa fazer alguma coisa para a gente conseguir ter o dinheiro para pelo menos pagar o aluguel e os funcionários, né, porque eu tenho funcionários, eu tenho as costureiras, agora eu tenho cortador e tinha os vendedores, então eu preciso fazer alguma coisa. Eu comecei a costurar para fora, né, o pessoal, começaram muito a fase das máscaras, né? Sim. Aí o pessoal começou a procurar pessoas e empresas que costurassem máscara e avental e essas coisas. E a gente começou a pegar, eu disse, vamos pegar o que aparecer, pelo menos para a gente poder ter um pouco de renda para pelo menos manter. E sim, no começo
nos ajudou bastante assim no primeiro mês, mas eu disse, a gente não vai conseguir ficar assim, né? Porque era muito pouco perto do gasto que a gente tem, porque aluguel é caro e funcionários Sim, e tal. Eu disse, o negócio é o seguinte, vamos entrar na moda fitness. Vamos com a cara e com a coragem. As academias todas fechadas, porque demorou para abrir, né? Academia todas fechadas e a gente assim, vamos encarar. E a gente foi, eu entrei nas empresas, entrei no Instagram de algumas empresas, eu fui olhando qual a tendência, o que o pessoal estava usando, o que eles estavam postando. E, coincidentemente, até assim, foi muito por Deus que eu fui numa empresa que era uma empresa que eu ainda tinha um limite disponível, né? Porque eu fui comprando no boleto, então assim foi estourando. Ai, foi uma loucura, assim. A gente foi lá e eu cheguei lá e tinha, inclusive esse tecido aqui, tinha esse. Eu disse, será que a gente encara? Assim, no meio de uma pandemia, sem expectativa nenhuma, assim, mais de 600 mil empresas no Brasil fecharam. Sim. E assim, será que eu vou? Aí eu pensei, eu tenho duas opções. Ou eu meto a cara e tento, ou então eu desisto. Ou vai entrar para a estatística, né, Camila? Exatamente. Ou então eu paro por aqui, só que eu tinha muita conta para pagar, eu tinha a questão dos funcionários, que eu pensava assim, nossa, tanta gente sendo desempregada. Eu não queria que isso acontecesse com eles também, porque eu tenho uma equipe muito maravilhosa que trabalha comigo, sabe? Aí eu disse, eu vou tentar. E assim, deu muito certo. Graças a Deus, eu não sei como, assim. Eu não sei como, assim. É eu o digo propósito, assim, né? Eu digo que foi muito, muito Deus, assim, sabe? Porque realmente a gente, no meio de uma crise, no meio de uma situação de todo mundo reclamando, era ali que a gente estava conseguindo colher a nossa semente e passamos o inverno inteiro ao ponto, porque eu vendo no atacado também. Sim. Eu vendo atacado e varejo. Eu atendo toda Santa Catarina. E os clientes me pedindo mercadoria e eu não tinha porque não estava dando conta de vender na loja. Olha que maravilha, né? Quando abriu as academias, assim, que a gente começou a vender, foi uma loucura, assim, porque o pessoal começando a procurar e eu não estava dando conta de produzir. E os clientes me pedindo, e eu assim, meu Deus do céu, é só por Deus mesmo, para a gente estar no meio de uma crise, tanta empresa fechando, e eu ainda conseguindo ter um retorno tão positivo, sabe? Maravilha. E ali a gente começou, e sempre procurando, né? Começamos a trabalhar com outras empresas, aí a gente conseguiu, né, se organizar. Claro que teve toda uma estratégia por trás, né? A gente conversou com o proprietário lá de onde a gente aluga, que é uma sala grande, são 3 salas, na verdade. E conversamos com ele foi super compreensível, ele aceitou reduzir o valor do aluguel, então para a gente acabou agora dando pagar tudo certo. Isso, assim, foi tudo se encaixando, sabe? Graças a Deus deu certo. E o que é tendência aí para 2021 em relação à moda praia, moda fitness? Então, assim, sai muitas peças novas, né? A gente está trabalhando, por enquanto a gente está trabalhando com as peças mais simples, que são aquelas que todo mundo compra, né? Por exemplo, o cortininha, ele é uma peça tradicional, é uma peça que não é assim vai vir, quando vende num ano, como aconteceu, por exemplo, com meia taça. O meia taça, ele veio, até tem algumas pessoas que procuram, mas já saiu. O que está muito alto é o tie-dye. Eu não sei se tu já viu, que é uma assim, que ela é toda manchada, assim, é como se fosse um desenho meio abstrato, assim, que não tem bem uma forma, assim. Essa daí, né, veio, no começo a gente até ficou assim meio preocupado, porque a gente até comprou alguns tecidos para fazer, a gente fez, mas o pessoal não estava procurando. Só que agora, principalmente os lojistas, está todo mundo aderindo. Sim, Então, a moda entrou no tie-dye de vez, né? não, e tá assim, eu pouco vi as pessoas aderindo tão rápido a uma moda. Por exemplo, ano passado, faz 2 anos que começou os neon, os flúor, o laranja, o amarelo, aqueles bem flúor, bem forte. E o pessoal, algumas pessoas estavam, né, curtindo, aderindo à ideia, outras não. E hoje, esse ano, assim, eu vi que muita gente está procurando, sabe? O pessoal está se abrindo mais. Eu vendo muito, inclusive, para mulheres de 40, 50 anos, com os neon. Que e, legal. assim, só o neon. Às vezes não tem nem detalhe preto, nada, porque às vezes o pessoal
Nada, assim. Então, eu vejo, assim, que o pessoal está se abrindo bastante às tendências que estão vindo, né? Que antes, assim, eu não via tanto quanto eu estou vendo esse ano. E que está vindo bem forte mesmo essa questão do tie-dye. No fitness, assim, que teve esse ano, foi essa coleção do pintadinho. Porque ele tem no rosa, que o rosa é praticamente o que eu mais vendo. Tem o rosa, tem o branco, tem o azul, tem várias cores. Então, e esse daí foi, assim, uma procura muito alta. Eu acredito que vai seguir, que é uma moda que ele é degradê, né? Sim. Assim, ele é uma parte ele é mais escurinha e aí começa a clarear. Já dá uma diferença de tonalidade, né? Isso e esse daí foi assim a febre do inverno que foi muito procurado, sabe? Muito procurado, a gente vendeu super bem ele. E também tem as peças lisas, tradicionais, que as pessoas, quem não gosta às vezes de muito coloridinho, ou muita tendência, também tem o liso? Então, temos liso também. Inclusive, agora que tu mencionou, eu percebi que esse ano o pessoal tem procurado muito conjunto liso, sabe? É uma coisa que antigamente eles faziam que eles pegavam a parte de cima, geralmente a parte de cima estampada e a calcinha lisa. E esse ano não, o pessoal está procurando muito os conjuntos. Seja o conjunto liso, até tem um outro que eu não trouxe, que é um cortininha fixo, que também, ano passado, ele iniciou, assim, algumas pessoas começaram a procurar, mas depois, esse ano, assim, está vendendo super bem. Que é um cortininha que esse daqui tu consegue ajustar ele. Né? O cortininha fixo não, ele fica preso, né? E ele tem o mesmo formato do cortininha, só que ele fica preso. É outro também que a gente está vendendo super bem, assim, que o pessoal está procurando bastante. Mas é mais essa coisa de conjunto. Sim, o que bom, liso, né? é bom. É bom e não é também, né? Porque a gente acaba vindo de uma forma, né? Sempre ali em cima estampado e embaixo liso. E aí, de repente, quero tudo Muda liso. tudo. Aí e assim, lá a gente vende por peça. Então, assim, se tu quiser só a parte de cima, eu tenho um monte de calcinha lisa, eu quero só uma parte de cima. Ou eu tenho a parte de baixo, eu quero só uma parte de cima, ou vice-versa. Então, como a gente vende assim por peça, acaba ficando, às vezes a gente tem de um tom da parte de cima e um tom um pouco diferente de baixo. Aí o pessoal quer mesmo tom. Aí acaba dando trabalho para as vendedoras, Não, e né? trabalhar com mulher, Não é assim, fácil. atender o público feminino não é fácil. Né? Camila, fala pra gente, a tua loja física, né? Ela fica nos Ingleses. Isso. Como ali que a gente te encontra? Então, é muito fácil de encontrar. A gente fica ali na Armando Calil Bulos, 5140. É bem logo que desce o Aqua Show, bem na frente do posto Ipiranga. Do outro lado da rua ali. É bem fácil de achar. A gente tem bastante placas e tal que identificam a empresa. É uma loja grande assim. Então é fácil de achar. E redes sociais, vocês trabalham? Tem algumas que... Sim. Assim, agora que a gente está começando a movimentar um pouco mais no Instagram, o Facebook eu não tenho movimentado muito, mas a gente tem biquínis.fit, como se escreve no nome da loja, né, com K. Biquínis.fit, tanto no Instagram como no Facebook. Tá, show. Muito obrigada, Camila, pela tua presença. Bastante sucesso na tua empresa, né? Que ela continue nesse crescimento exponencial aí como foi esse ano. E volte mais vezes aí para mostrar as tendências aí para 2021 da moda praia pra gente. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade, né? Até me pegou de surpresa, mas fico muito feliz e honrada, né? E tô aqui, quando vocês precisarem, é só me chamar que eu venho. Tá bom, muito obrigada. Tá bom, que agradeço.